vamos devagar, para a gente ir por partes e trazendo da forma mais didática possível aqui para quem quer entender e está por fora. Então, assim, tu comentou que o Satoshi usou esse campo op-return, né? Lá quando o Satoshi, no primeiro bloco, né? No bloco Gênese, tem essa informação que o Satoshi justamente utilizou esse campo op-return que está sendo discutido agora. Será que Satoshi imaginou que esse campo op-return ele seria usado para dados fora da lógica monetária? Porque, afinal de contas, o Bitcoin é uma rede, né, foi criado com o propósito de ser uma rede monetária resistente à censura. Só que Satoshi botou aqui esse campo op-return ali, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouco disso, assim. Por que Satoshi deixou esse campo op-return? Será que ele não imaginou que esse campo poderia ser utilizado para esse tipo de registro digital genérico? E aí vem outro ponto. Está em jogo a liberdade de uso da rede e uma certa coerência com a missão monetária, né? Eu acho que tem esses dois pontos. Então, bora comentar sobre isso, primeiro sobre Satoshi e o op-return, e sobre essas divisões aí de pensamentos, assim, da liberdade de uso e coerência com a missão monetária. Tá, eu acho que tá querendo dizer sobre liberdade de uso, tipo, beleza, o Bitcoin tá aí, desde que as transações sigam consenso, elas têm que entrar, não tem que ter filtro. Perfeito. E o campo op-return tá ali para ser usado, não é mesmo? Exato. E aí que entra justamente mesmo que as transações elas atinjam o consenso técnico, e aí a discussão é até que ponto elas não estão atingindo o consenso cultural da rede Bitcoin, que é usar para fins monetários, né? Eu só tô trazendo isso porque a tua pergunta, ela deixa algumas pontas para a gente aprofundar. Então, sim, Satoshi usou o campo op-return, mas olha que louco, né? Eu vou andar em círculos aqui, porque ele usou o campo op-return para mandar uma mensagem cultural para o sistema Fiat de que ele estava criando um novo sistema monetário, né? E não um shitcoin. Não para especular, ele não estava criando um cassino, ele estava criando a coisa mais disruptiva possível, né? E esse campo op-return, ele foi inserido justamente para mandar essas mensagens para a rede, né? Inclusive como uma forma de... Pode se ver como uma forma de organizar as transações, categorizar, ou como uma forma de manifestação de opinião pública, claro, inclusive até pensando em censura, ditaduras, o mundo vira, sei lá, uma coisa super orwelliana, fechada, que não tem mais liberdade de expressão, o campo op-return seria esse lugar. Será que Satoshi, a gente vai entrar em outro ponto que eu não tinha pensado em discutir nesse podcast, que é, será que Satoshi imaginou que isso aconteceria? Não sei, até acho que sim, porque as pessoas, elas vão explorar tudo que for possível, como elas já estão explorando a rede Bitcoin, tudo que é possível, né, para desviar do propósito inicial da rede, criar shitcoins e tudo mais. E aí, esse é o ponto da descentralização. Quem diz o que tem que ser feito na rede ou não? E aí, esse é o ponto de discussão, né? Inclusive no mundo hoje, até onde vai a liberdade de expressão. E aí é isso que a galera que é a favor de tirar o limite do op-return fala que os bitcoiners mais conservadores estão censurando transações, ou estão censurando, através dos filtros, eles querem censurar transações que estão seguindo o consenso. Mas, enfim, sendo mais prática e objetiva, eu imagino que sim, Satoshi pensou isso, e é justamente por isso também que existe o limite de tamanho do bloco. Então, dentro do bloco da rede Bitcoin, existe um limite máximo de 4 megabytes de dados, além das transações, né, que podem entrar ali. E aí, alguns dos protocolos de shitcoin que estão vindo para o Bitcoin, porque esse é um movimento desse ciclo, ou que começou no ciclo passado, né? Com o colapso dos shitcoins como propósito, o que eu quero dizer? Ethereum colapsou em uso e em valor em relação ao Bitcoin. E ao longo da história, todas as shitcoins, altcoins, estão colapsando em relação ao Bitcoin, tanto em valor quanto em uso da rede, né? Porque elas são centralizadas. Então, quando elas perdem o propósito e se mostram como startups e empresas, elas não sustentam no longo prazo a demanda de usuários para usar aquela rede. E Bitcoin, conforme ele foi tendo atualizações, Segwit e Taproot, muita dessa galera que queria experimentar com registros de dados na rede começou a vir para o Bitcoin. E aí que surgiu inscriptions, ordinals, runes, todo esse catatal de protocolos que se valem de vários campos, não só o op-return. E, inclusive, eles... E aí esse é o ponto de discussão de tudo isso, né? Não sei se eu vou avançar aqui no debate, mas eu acho que faz sentido conectar os pontos, qualquer coisa tu me puxa. O Peter Todd e a galera que é a favor
de remover o campo op return, eles justamente falam que o que está acontecendo é que muitos desses protocolos eles estão fazendo transações de poucos satoshis, 2, 3, 4, 5, 1 satoshi. Isso acaba, toda vez que tu envia poucos satoshis, eu vou explicar depois por que isso é um problema, tu acaba lotando a memória dos nodes, porque tu tá aumentando o UTXO-set. E aí esse é outro argumento do porquê que isso dificulta rodar um node ou pesa as transações no longo prazo para a rede Bitcoin como um todo. Então, todo o argumento dos dois lados é como deixar a rede Bitcoin mais leve possível para que qualquer pessoa rode, só que o lado mais conservador, para além disso, não quer que a rede seja usada para registrar essas transações. Se for para lotar, que seja de transações monetárias, né? De Bitcoin sendo usado como um dinheiro alternativo e não como um protocolo de cassino. E aí é importante entender como que a rede Bitcoin funciona. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa antes de eu entrar nessa parte mais técnica, para depois voltar para a parte filosófica e cultural, porque eu acho que é importante entender tecnicamente qual a proposta, porque aqui no GitHub estão debatendo isso, e por que respinga no cultural, porque é inevitável, porque tu tá lidando com, o que é uma transação monetária, mas quando o significado de uma transação monetária ele é expandido para outras funções, se perde o conceito de transação monetária. E como que acontecem as transações monetárias tecnicamente dentro da rede é o ponto crucial para a gente entender isso, tá? Mas, enfim, fala isso, quer comentar alguma coisa, senão eu vou seguir adiante. Eu tenho um comentário, sim, para fazer, que é o seguinte, Carol, tu falou assim, as shitcoins, elas estão na lama, né? A gente está vendo isso acontecer agora nesse ciclo. As pessoas perceberam, eu acho que estão percebendo que, na verdade, as altcoins são shitcoins, né, que não tem valor real. E muitos dos venture capitals que estavam injetando grana nessas shitcoins não estão fazendo mais isso, acabou o pump and dump. E aí, com isso, essa galera, com a mentalidade fiat, cripto, tá vindo para o Bitcoin, criando camadas 2, enfim, afinal de contas, isso é possível. Camadas 2, criando coisas dentro do universo do Bitcoin, né? Se apropriando. E aí, o que está acontecendo? O que eu estou percebendo? Não sei se não sei se a minha percepção é real, porque eu não estou acompanhando tanto quanto tu está acompanhando as discussões ali no Twitter, mas me parece que quem está querendo aumentar o espaço do up return é a galera shitcoiner que quer fazer uma espécie de um ataque no Bitcoin, usando esse espaço para encher de lixo. Faz sentido esse meu pensamento ou não? Por que essa galera não cria, então, outras soluções, camadas 2, 3, wherever, protocolos, para rodar esse tipo de funcionalidade? Por que eles insistem em usar o campo up return?